Olá, tudo bem? Antenada com Renata Marques, nosso primeiro episódio não podia deixar de ser com alguém tão especial. Hoje a gente está aqui no estúdio recebendo o deputado Tomé Abduch. Seja muito bem-vindo, Tomé. Muito obrigada. Obrigado, olha, é um prazer enorme poder estar estreando esse programa com você, que é maravilhosa. Vai ser um momento muito especial para a gente poder falar um pouquinho de Brasil, de política e do que interessa para a vida das pessoas. Eu que agradeço. E para quem não sabe como é nosso programa, é um programa direcionado às pautas da direita, né? E o Tomé está aqui para a gente falar sobre o que a gente defende, desmanchar essas narrativas, que é muito importante, né, Tomé? É um momento de Brasil muito difícil que a gente vive hoje, né, Renata? A gente está tendo uma inversão de valores tão grande, que está levando, quem sabe, ao presidente mais honesto da história desse país a estar indo para a cadeia. E, ao mesmo tempo, nós temos o presidente mais corrupto da história do país. Não fui eu que disse isso, né? Foram todos os jornais, as operações foram feitas, os juízes que o condenaram, e ele volta a ser presidente do Brasil. Vamos ter muita coisa para discutir legal hoje. Dá para fazer alguma coisa, Tomé, como deputado, hoje, nesse Brasil que está com tudo tão invertido, o judiciário, Alexandre de Moraes praticamente mandando aqui no Brasil, ninguém conseguindo recorrer a nada. A gente está vendo Eduardo Bolsonaro tendo que abrir mão de um mandato para tentar fazer alguma coisa fora do Brasil. A gente tem ainda alguma esperança de sair disso, de ter algum caminho? Eu não tenho dúvida que nós temos. A direita no Brasil é muito nova, né? Ela foi criada há poucos anos. O presidente Bolsonaro criou mais de 60 milhões de brasileiros que são politizados, de direita, que sabem o que aconteceu e o que está acontecendo com o país. Eu tenho certeza que é a nossa força, indo para as ruas, nos manifestarmos, porque nós já fizemos isso lá atrás. Você se recorda quando nós fizemos o impeachment da presidente Dilma? Sim. A gente imaginava que fosse conseguir tirar o país da mão do PT. O PT estava no governo. As mesmas pessoas estavam lá que estão hoje. Inclusive, muitos dos ministros do Supremo Tribunal Federal que tomam decisões são os mesmos. Mas a população nas ruas, a nossa força, a nossa coragem, eu tenho certeza que vai fazer a grande diferença agora, neste ano, e também no ano que vem, que é o ano eleitoral. A gente teve há pouco a manifestação no Rio de Janeiro, que foi uma manifestação muito divulgada, principalmente fora do Brasil, né? Pedindo a anistia. A gente teve aí uma parte da direita meio que se dividindo, um queria só a pauta da anistia, um queria fora Lula. Deu um conflito aí entre a própria direita, né? A gente viu deputados de um lado, deputado de outro, mas no final entrou todo mundo em um acordo e a manifestação foi muito boa. E o que dá a impressão, assim, vendo, conversando com a população, é que deu aquela chama de esperança de novo. Parece que estava todo mundo desanimando e depois daquela manifestação, declarações de apoio de próprios partidos, que é do Centrão, o pessoal deu uma acendida de novo nessa chama. A gente consegue essa anistia? Você acha que passa? A gente está no momento, depois de tudo o que aconteceu agora, fez uma campanha do batom da Débora, que está sendo condenada a 14 anos, uma pena muito mais alta do que grandes bandidos de verdade, né? Se a gente usar a palavra, é essa mesmo, bandidos. A gente tem um esquema para isso, né, Tomé? Essas pessoas, esses presos políticos, eles não estão ali em vão, né? Isso tem um conteúdo para chegar lá na parte final, que é o presidente Bolsonaro. Você sabe que eu acho que essas pessoas que estão sofrendo muito, elas são a voz da nossa liberdade. São elas que vão ditar o nosso caminho, são elas que estão trazendo a maturidade para o país. Nós estamos amadurecendo demais. Eu tenho a certeza que nós vamos conseguir anistia. Por que eu digo isso? Nós temos a maioria hoje já com os deputados e também com os senadores. O presidente Bolsonaro, ele trabalhou muito bem para tudo isso. Então, os principais partidos estão com a gente. E o último partido que faltava para que a gente tivesse voto suficiente para aprovar a anistia era o partido do Kassab, que teve com o presidente Bolsonaro algumas semanas atrás. Eles entraram no acordo e o Kassab saiu de lá dizendo que vai sim apoiar a anistia. Então, nós já temos votos para conseguir fazer com que ela passe. Porém, agora, a pressão está onde? Nos dois presidentes das duas casas, no Alcolumbre e no Hugo Mota, para que eles possam pautar a anistia. Pautando a anistia, nós vamos votar rápido e vamos trazer essas pessoas de volta para casa. Nós não podemos permitir que pessoas que não cometeram crimes estejam presas. E, ao mesmo tempo, pessoas que cometeram crimes que foram escandalosos nos últimos anos, estão nas ruas. Por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A esposa dele, que foi solta por conta das crianças. A esposa dele, inclusive, ela foi solta, como você está colocando agora, porque ela tinha 2 filhos e não podia afastar a mãe dos filhos. E, ao mesmo tempo, né, uma manicure, uma moça super jovem, bacana,
que nunca teve nenhum problema com a justiça, que estava ali fazendo uma manifestação e que acabou entrando no meio, né, da energia que estava acontecendo ali, está sendo condenada, foi condenada a 14 chegou a pedir desculpas. anos, chegou a pedir desculpas de maneira clara, os filhos estão sofrendo, ela não cometeu crime algum. E vou dizer mais, aquilo ali não foi um golpe de Estado, no máximo foi um vandalismo de pessoas que vivenciaram a história do Brasil e que não estavam acreditando que aqueles mesmos estavam voltando ao poder. Então, ou seja, está tudo errado. Eu tenho certeza que vai dar certo. Era isso que eu ia comentar, porque o golpe não sai da boca deles, né? Qualquer frase é o golpe, e a gente viu agora ontem, ou antes de ontem, nessa semana, o Lula, né, do desgoverno do Lula, falando que tem certeza que o presidente Bolsonaro estava arquitetando a morte dele. Bolsonaro não estava no Brasil, não tinha arma nessa manifestação, não tinha militar, e essa narrativa não cai por terra, né? Eles batem na tecla, teve o julgamento se o Bolsonaro seria réu ou não, o Bolsonaro estava ali na primeira fileira, frente a frente com todos eles, e mesmo assim a narrativa não muda, né? Eles nos acusam, muitas vezes, do que eles próprios fazem. Então, aonde que o presidente Bolsonaro deu um golpe de Estado? Sim. Onde estão os organizadores, os financiadores? Aonde estão as armas? Qual foi o dia seguinte de tudo aquilo? Aonde que as Forças Armadas estavam envolvidas? O presidente Bolsonaro, ele fez a transição naturalmente. Os ministros do governo dele passaram as informações necessárias para os ministros que foram escolhidos pelo Lula. Inclusive, no mês de novembro ou começo de dezembro, se eu não me engano, o mês correto, o Bolsonaro fez a indicação dos 3 líderes das Forças Armadas que o Lula próprio escolheu. Então, ou seja, quem vai dar um golpe de Estado e tomar uma ação dessa? Tudo isso, Renato, é uma grande narrativa para poder tirar a direita do caminho político natural do Brasil, porque o Brasil é um país conservador. Nós somos mais de 80% de pessoas que são conservadores, cristãos, que acreditam na família, que acreditam no trabalho, e ninguém quer esse país que nós voltamos a viver. Nós tivemos lá atrás muitas barbaridades. E depois entramos num momento diferente do Brasil, um momento a qual nós tivemos esperança de construir aquele Brasil que a gente tanto sonha. Infelizmente, as mesmas pessoas que cometeram aqueles crimes voltaram para os mesmos cargos. E eu entendo, para poder cometerem as mesmas barbaridades que cometeram. É porque o Bolsonaro, ele trouxe o patriotismo de novo, ele mostrou que dava para fazer um governo contrariando o sistema, e tudo que ele deixou de fazer foi por conflitar direto com esse sistema, né? Ele bateu muito de frente com o sistema. A hora que ele pega, ele acaba com a política de coalizão, que é importante a gente contar, que foi criada pelo Fernando Henrique Cardoso lá atrás, que era o quê? O que é a política de coalizão? Era entregar ministério de porteira fechada para partidos políticos. E o que eles faziam com esses ministérios? Eles tinham todos os esquemas que nós vimos na Operação Lava Jato para poderem enriquecerem eles e as suas famílias, e também para se manterem no poder, para se perpetuarem no poder. E ele cortou aquilo tudo. Colocou ministros técnicos que levaram o Brasil para um outro patamar de gestão, de eficiência. O Brasil começou a dar certo. E qual que é o resultado prático de tudo isso? A gente olhar para as estatais. As estatais que davam prejuízo passaram a dar lucro. E prejuízos homéricos passaram a dar lucros homéricos por boa gestão, por boas práticas, por pessoas com princípios e valores. E aquilo estava se perpetuando pelo Brasil todo. Então, ou seja, ele cortou o dinheiro dessa turma toda no momento que ele resolveu colocar pessoas com indicações técnicas e não indicações políticas. O sistema inteiro se levantou. E ele escancarou, né? O Teatro das Tesouras ficou escancarado, ficou nítido quem era quem ali naquele... Ficou muito nítido. E é o que aconteceu, todo o sistema se levantou. Mas nosso sistema está muito corrompido. Tem muita gente ali que só pensa no próprio umbigo e que querem se perpetuar no poder. E aí aconteceu aquela barbaridade de acabarem com as decisões da 13ª Vara de Curitiba, no meio da Covid-19, quando as pessoas não podiam ir para a rua, numa decisão praticamente monocrática, que foi tomada por um ministro da Suprema Corte, a qual ele falou, lá em Curitiba não era o local correto para se julgar tudo aquilo. E tudo resolvido. Volta para estaca zero. Ou seja, tudo que nós vimos, todo o dinheiro que foi devolvido, todas as barbaridades que nós vimos na Rede Globo, não sei se você lembra, eles colocavam lá um propinoduto que cuspia sujeira e dinheiro, tudo aquilo parece que virou pizza. Cancelaram as próprias delações, né? De pessoas ligadas, que deu detalhes de como tudo funcionava, e tá todo mundo solto. Um deles aí tá até sendo um influencer digital e as coisas estão prescrevendo. Por quê? Teoricamente, se voltou para estaca zero, deveriam investigar tudo de novo. Mas quem está investigando? Ninguém. Quem tem coragem de investigar alguma coisa? Será que vai ter um novo Sérgio Moro, um novo Deltan Dallagnol, com coragem para poder tomar as ações que foram tomadas lá atrás? Está todo mundo assustado. Nós estamos perdendo a nossa liberdade de expressão, nós estamos perdendo a oportunidade
de levarmos o Brasil para onde nós gostaríamos por conta dessas ações que estão sendo tomadas. A última instância do poder judiciário do país, me parece que toma decisões a qual eles não olham para a sociedade. Não. E eu posso falar das decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho o direito, como parlamentar, usando a minha liberdade de expressão, como cidadão brasileiro, de dizer que eu não concordo com as decisões. Mas até isso tem risco hoje. Olha, não deveria, porque eu nunca na minha vida ataquei uma instituição. Eu nunca ataquei uma pessoa. Agora, discordar de decisões vai se tornar um crime. Você subir num parlamento, pegar o microfone na mão para poder falar o que você não concorda, se torna um crime. Veja aí a perseguição com o Nicolas. Sim. O próprio agora Eduardo Bolsonaro, que está indo para fora do país, não para contar histórias. Ele está levando documentos de uma realidade do que aconteceu aqui no Brasil. Ele é parlamentar. Então, ou seja, se aquilo ali é verdade, não é verdade, se vão acreditar, não vão acreditar, é outra coisa. Mas ele pode fazer aquilo. E aí resolvem caçar o passaporte dele e ele começa, de uma certa forma, a entender que vão prendê-lo para ele voltar no Brasil e está hoje como exilado político. E não tem nem como contestar esse entendimento dele, porque país nós estamos nítido, vivendo? né? Que país nós estamos vivendo? Eu era jornalista na época, na Jovem Pan, e eu não podia falar muitas palavras. Eu não podia falar ex-presidiário, bandido, não podia relacionar o Lula com os crimes que ele cometeu, eu não podia relacionar o Lula com os ditadores que ele é amigo em grande parte do mundo. O que é isso? Isso Sim. não é uma interferência? Teve interferência na própria Jovem Pan na época? A interferência era essa. Né? Ela recebeu ali um direcionamento do que ela não podia falar, com uma multa de R$10 mil por palavra dita. Então, ou seja, é muito complicado a gente participar de tudo isso e ter que ficar calado, achando que isso é normal. Então, por isso que eu falo com você que está em casa, nós precisamos nos levantar como sociedade, dar a nossa cara para bater e entender que esse é o futuro da nossa nação, é o futuro dos nossos filhos. Sim. Porque a gente acha que as coisas, né, não, tá indo mais ou menos bem, eu estou trabalhando, tá tudo certo. Não é assim que as coisas funcionam. A Venezuela começou assim. Começou Sim. com atitudes ditatoriais, decisões que eram tomadas de maneira monocrática, que direcionavam o país para algo que a sociedade não queria, e olha onde eles pararam. Não é de uma vez, é devagar. As coisas vão acontecendo devagar. E a sociedade não vai percebendo. A hora que a gente acorda para tudo isso, acabou. Então o que nós queremos hoje? Simplesmente que se cumpra a Constituição, que tenha o devido processo legal, que os advogados tenham acesso aos autos, que a pessoa que está sendo acusada ela possa se defender nas instâncias que são as instâncias corretas. Um exemplo, o presidente Bolsonaro deveria estar sendo julgado, teoricamente, na primeira instância. E os presos políticos do 8 de janeiro, a mesma coisa. Como você julga um preso político no Supremo Tribunal Federal? E sem contar que não tem mais para quem recorrer, né? Independente da decisão, acabou. Não tenha dúvida. E outra coisa, a parcialidade que pode acontecer de alguns ministros. Você pega, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem um envolvimento ali sentimental com a causa. Ele, o Bolsonaro. Você concorda que ele deveria estar impedido para estar lá? Claro, o próprio Flávio Dino. O Flávio Dino. O Flávio Dino é um amigo do Lula desde lá de trás. O advogado do Lula. Você pega o Barroso, a mesma coisa. Você pega, né, o último ministro que foi indicado agora pelo Lula, que era advogado dele, a mesma coisa. Então, ou seja, o próprio meio jurídico diz que tem aberrações acontecendo ali. E a gente não pode falar sobre isso? E eles mesmos, os ministros, mesmo os indicados pelo presidente Bolsonaro, estão calados, né, Tomé? Isso que eu acho que é o que mais decepciona o pessoal que apoia o Bolsonaro. Apesar que ele teve bastante traidores, inclusive ali parceiros próximos, né, pessoas eleitas que traíram. Mas os ministros que têm uma visibilidade nesse momento tão grande, o pessoal mesmo falando, mas são só 2, não vai adiantar o voto. Mas ter alguém ali falando, se posicionando, defendendo o presidente faria uma diferença. Olha, todos que traíram o presidente Bolsonaro tiveram um final triste político. Veja só a Joyce Hasselman. Ela teve mais de 1 milhão de votos na sua primeira eleição. Não conseguiu nem como... Na última eleição dela agora para vereadora, ela não teve 13 mil votos. Olha que loucura. Sim. O Frota. E outros muitos. Sim. E por quê? Porque não é que eles estão traindo o presidente. Eles estão traindo a nação. Eles estão traindo princípios e valores conservadores, que é o Brasil. Sim. Então, ou seja, nós estamos criando muita maturidade. Eu acho que está sendo importante passar por tudo isso. Não gostaria de estar passando, mas está sendo importante para a nação brasileira passar por tudo isso, para poder compreender a importância do voto, a importância do envolvimento da sociedade com a política. E cada vez mais as pessoas falam de política, e eu tenho certeza que o Brasil vai voltar para as mãos das pessoas de bem muito breve.
Você acredita que essa ligação com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, porque a gente tem aqui no Brasil não, fora do Brasil, políticos fugidos, né? Anistiados não, exilados. No caso do Eduardo, a gente tem o jornalista o Alan dos Santos, a gente tem o Oswaldo Eustáquio, a gente tem uma juíza Ludmilla, pessoas que simplesmente por discordarem precisaram sair do Brasil com medo de ser preso. Uhum. E agora a gente vê uma esperança com tudo isso, o Trump ganhando novamente, fazendo ali uma movimentação para punir de alguma forma que não interfira na soberania do Brasil, porque isso também é muito questionável, né? Estão interferindo na soberania. Não é o caso, mas você acredita que a gente consegue ter algum resultado positivo, mas que vai dar reflexo efetivo aqui no Brasil? Ou é só demonstração mesmo, Tomé? Eu tive a oportunidade de estar presente nas 3 posses presidenciais que, no meu ponto de vista, estão mudando a história do mundo. Eu fui convidado para a posse do Javier Milei, na Argentina. Eu fui convidado para a posse do Bukele, em El Salvador, e também fui convidado para a posse do presidente Trump nos Estados Unidos. E essa experiência que eu tive, ela foi muito rica, porque conversar com as pessoas, principalmente as pessoas que enxergam o mundo da nossa forma, é muito legal. Eles passam para nós a importância da liberdade de expressão e do cumprimento da Constituição. Então, quando a gente fala em ter algum tipo de sanção dos Estados Unidos para com o Brasil, não é interferir aqui no Brasil, na nossa política. É, na verdade, deixar claro que empresas americanas não vão seguir ordens que eles entendam que estão em desacordo com a legislação deles. Ou seja, você não pode pegar uma empresa americana e dizer para ele o que ele vai fazer. O que ele vai dizer, no caso da Meta, né, do Twitter, do Instagram, né, do X, do Instagram, do Facebook, como que você vai calar as pessoas que lá estão? Por uma ordem de um país em cima de uma empresa que é de outro país. O que é liberdade de expressão? O que você pode falar nas redes sociais? Você pode chamar o Bolsonaro de assassino, você pode chamar o Bolsonaro de agressor, você pode dizer que na Covid-19 ele tomou as ações totalmente erradas, você pode colocar lá um filme onde a cabeça dele é utilizada como uma bola. Quer dizer, tudo isso pode. E a hora que você resolve falar o que você acha sobre determinado assunto, mesmo que seja de maneira educada, você não pode falar? É, porque o ser o contrário é ser fake news. Então, ser o contrário é pior do que isso. Quando você não fala o que eles querem que você fale, você vira fascista. Sim. Eu, por exemplo, fui chamado de fascista muitas vezes, Renata. E olha só que coisa. A minha família, que vem por parte de pai de uma família síria e por parte de mãe de uma família italiana, a minha mãe na Itália, ela viveu o fascismo. Metade da minha família foi morta pelo fascismo. E muitas vezes me chamam de fascista, só porque eu acredito na família, na liberdade de expressão, no respeito. Olha que loucura o que nós estamos vivendo. Então todo mundo virou fascista. Todo mundo. Todo mundo virou fascista. Todo mundo que não fala o que eles querem é fascista. É. E aí você pergunta para um esquerdista, o que é fascismo? Ele não sabe responder. Eles não sabem. Aliás, eles não entendem o que eles estão fazendo lá. Eles vivem de uma narrativa que foi colocada na cabeça deles, que infelizmente acabou idiotizando as pessoas. E eu digo que é como se fosse um... Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o pior agressor que você pode ter ao corpo? Um vírus? Uma bactéria? Na verdade, sabe o que é uma ideia? Quando você coloca uma ideia na cabeça de um jovem, essa ideia ela é muito resistente. E ela se prolifera de uma maneira muito rápida. E essa ideia ela é praticamente impossível de ser erradicada. É isso que está acontecendo hoje com os nossos jovens. Por isso que eles vão lá brigar contra o povo de Israel e não brigar contra o Hamas. Sim. O problema não é o povo palestino. O povo palestino é um povo maravilhoso. Como o povo de Israel também é um povo maravilhoso. A questão ali é o Hamas. Mas não, eles são direcionados a atacar sempre alguém ideologicamente e eles não sabem o que eles estão fazendo. E sem contar que ele pega uma exceção fora de contexto, cria aquilo como um fato e faz toda essa juventude defender aquilo. Isso a gente vê com o feminismo, na cota, a gente vê em quase todos os movimentos deles, né? O feminismo, pra mim, é uma loucura. Uma loucura. Não, o que é o movimento feminista? Eu sou suspeita porque... Eu acredito na mulher feminina. Aquela mulher que pode ser o que ela quiser ser, aquela mulher que é respeitada, aquela mulher que ela segue princípios e valores, que ela entende a liberdade que ela tem para fazer o que ela quiser em qualquer momento da vida dela, mas que ela também sabe qual é o seu papel. Eu, por exemplo, eu sou pai de família. Eu tenho um papel como pai. Eu sou homem, eu sou provedor. Eu sou a pessoa que acolhe a família, que deixa a família segura. A minha mulher, pra você ter uma ideia,
ela fez uma das principais faculdades do país, ela é pós-graduada na Alemanha, ela fala 5 línguas, ela é diretora de uma empresa de mais de 150 funcionários abaixo dela, e ao mesmo tempo ela é mãe, ela faz bolo, ela faz almoço no fim de semana, ela cuida de mim, ela me dá carinho. Porque uma coisa não impede a outra, né? Ou seja, esse movimento feminista é um movimento que veio, no meu ponto de vista, para depreciar a mulher. A mulher, quando ela deixa de ser feminina, delicada, atenciosa, carinhosa, ela perde uma parte da essência dela. Óbvio que ela pode ser o que ela quiser, mas quando isso se torna um movimento tentando direcionar a sociedade para que ela seja aquilo tudo, se torna nociva. E um movimento que te regra, porque você tem que concordar com tudo que eles pregam. Você não faz parte. Você não faz parte dele. Eu fiz um comentário num debate que a mulher ela não pode estar nesse pedestal que colocaram, onde ela não pode nem ter um homem discordando dela. Que do mesmo jeito que existem homens que não prestam, existem mulheres que não prestam. E foi o fim do mundo, né? Isso daí foi uma fala que, para as feministas, onde já se viu, que eu estava defendendo macho, ainda é o termo que elas usam, né? E olha só, eu sou um grande defensor da mulher. Sim. Eu acho a mulher prestativa, atenciosa, cuidadosa, extremamente competente, pontual. As mulheres são um show à parte. Sim. Eu sempre defendi para que as mulheres pudessem ter direitos. Dentro da minha casa, todas as mulheres da minha família trabalham, têm a sua vida, geram riqueza, fazem o que querem, todas elas. Mas elas também são delicadas, femininas, né? Elas se preocupam com a sua imagem. Isso é um valor que, para mim, faz muita diferença. E eu acho que para a mulher também faz muita diferença. Nada tem a ver com desrespeito à mulher. Então, ou seja, eles distorcem a realidade de tudo que eles colocam à mão. Eles gostam de destruir, né? E acabando com a mulher, você acaba com a família, e a família sempre foi o alvo. O alvo deles. Né? Vamos falar um pouquinho da segurança pública de São Paulo. A gente está vendo aí uma situação de câmeras espalhadas para a cidade, pegando bastante pessoas que estão foragidas ou procuradas. A gente, ao mesmo tempo, vê o número da criminalidade por uma parte do jornal aumentando, por outra parte falando que não, que tá boa. Vamos falar de São Paulo, Tomé. O que você vê aqui como deputado de São Paulo, acompanhando de perto, como que está a situação hoje? O que a gente pode ver ali de esperança para o nosso estado? Olha só, hoje nós temos uma polícia que pela primeira vez tem o apoio do governador de verdade. O governador está junto com as polícias, ele apoia as polícias, ele quer bem as polícias, ele incentiva as polícias a fazerem o que é certo. As polícias estão extremamente preparadas, bem armadas, estão nas ruas, estão prendendo como nunca prenderam. Só que nós temos uma questão muito séria, que é a audiência de custódia. Para quem não conhece, a audiência de custódia ela foi criada há alguns anos atrás com o objetivo que uma pessoa que fosse um réu primário, ou seja, ele nunca cometeu nenhum crime na vida dele, e um crime eventual que ele cometa, que é de baixo potencial ofensivo, o que significa isso? Você quebrar o vidro de um carro sem que o proprietário esteja por perto e pegar algo que tem lá dentro. Você ir no supermercado e furtar alguma coisa. Você eventualmente ver uma bicicleta parada na rua e levar a bicicleta embora. Essa pessoa, ela teria a condição de ser presa, ou seja, a polícia pegou ela cometendo crime, ele vai para a delegacia, ele dá o depoimento dele e ele responde por esse crime em liberdade. Mais uma vez, baixo potencial ofensivo e réu primário. Só que o que aconteceu? Eles desconfiguraram completamente isso. E hoje uma pessoa vai lá, ela furta um telefone celular, ou ela rouba um telefone celular, entrando dentro de um carro de maneira violenta, puxando e agredindo as pessoas, e ela é presa, no dia seguinte ela é solta pela manhã. E aí ela comete esse crime de novo, no mesmo dia, e é solta no dia seguinte. E tem crimes mais graves que também a gente tem relatos que foram soltos, né? Conforme as pessoas vão sendo soltas, elas vão criando coragem, porque elas percebem que elas não vão presas. E os crimes vão aumentando, aumentando, aumentando. Eu cheguei a pegar uma ficha de um rapaz que em 40 dias foi preso mais de 30 vezes, cometendo o mesmo crime. O que faz? Então, ou seja, a polícia prende, eles soltam. A polícia prende, eles soltam. O Poder Judiciário solta. E eu não estou aqui falando mal do Poder Judiciário, porque existem ótimos juízes, ótimos desembargadores. Mas existem alguns que acabam tendo como uma normativa na vida deles, até ideológica, colocar essas pessoas de volta para as ruas. Ah, ela tem o direito de cometer um crime porque ela é pobre. Então ela pode ir lá e cometer um crime. Pobre, porcaria nenhuma. Então todos os pobres estão relacionados. Se você pegar uma comunidade, 99% da comunidade são pessoas de bem que acordam cedo e vão trabalhar. E que cuidam das suas famílias. E aí você pega aqueles
poucos ali cometem crimes, são vítimas da sociedade, onde a grande maioria tem que cuidar das suas famílias. Então, ou seja, nós estamos com um problema muito grave hoje em dia, que os crimes, eles não têm uma punição adequada. Então as pessoas vão cometendo crimes. E a política da inversão entra aí também, né, Tomé? Totalmente. Porque o policial hoje ele é visto como o ruim da história, ele é o que entra pra matar, ele sai de casa pensando que ele vai sair pra matar alguém, né, na favela. Eles dizem que não pode falar favela mais, né? O pessoal vai entrar na favela, numa comunidade, pra matar alguém, imagina! E o bandido é o vítima. Quando vai pra uma comunidade fazer algum tipo de ação contra um criminoso, ele entra no local onde ele tá, assim, numa situação muito delicada. Você imagina você entrando numa comunidade, com um monte de casas simples, barracos, com pessoas fortemente armadas, com fuzis, com mira laser, dando tiro em você. E você não poder você vai fazer o quê? Fazer nada, né? Vai fazer o quê? Você tem que contrapor aquilo tudo como? Com força, com a força do Estado. E aí acontece de ter uma bala perdida por conta, não dos policiais, por conta desses criminosos, e a culpa é do policial. Então, ou seja, é inversão de valores. As polícias que nós temos no país, principalmente aqui no estado de São Paulo, são o orgulho da nossa nação. São as pessoas que acordam todos os dias para nos defenderem, colocando as suas vidas em risco. Eu tenho o costume de, toda vez que eu encontro um policial, apertar a mão dele e falar: eu sinto muito orgulho de você. Claro que em toda a corporação, você pega a polícia militar, mais de 100 mil homens, vai ter um ou outro ali dentro que vai cometer um crime, são pessoas. Mas a grande maioria dos nossos policiais são pessoas de bem, que têm que ser respeitadas. E aí eles pegam algo que saiu um pouco fora, né, do que as polícias têm como padrão, por conta de uma pessoa e não por conta do direcionamento de uma instituição, e eles tentam depreciar a instituição inteira. Generaliza, né? É muito triste, viu, Renata, o que nós estamos passando. E a gente vê muito ataque ao Derrite, né? A gente está vendo porque qualquer ação que ele faz é como se ele realmente está programado ali para pôr os policiais para ir atrás e matar os pobres indefesos, né? Olha, o nosso secretário de Segurança Pública é um dos homens mais corajosos que nós já tivemos nessa posição. Ele realmente está trabalhando contra o crime organizado, ele está colocando o bandido na cadeia, e ele está colocando a força do Estado a favor da população. Então, ou seja, todos nós temos que apoiar o nosso secretário. E quando alguém fala alguma coisa contrária a isso, eu sou um dos primeiros a me levantar para poder defender. Eu costumo falar que a gente precisa medir a balança. Estão falando mal, vai lá olhar porque tem alguma coisa... Falando mal, eu tô falando da esquerda, né? Quando a esquerda aponta o dedo para alguém que tá em algum comando, vai lá olhar de perto, vai analisar porque aquela pessoa tá agindo de alguma maneira correta, tá indo um bom caminho. Sim. Questão do próprio governador, né? O Tarcísio, você vê o ataque que ele leva, é direto e sempre com a mesma intenção de não ser um possível sucessor do Bolsonaro, por fazer uma intriga entre ele e os apoiadores do Bolsonaro. Isso a gente vê com muita frequência também. Quando você assume um cargo executivo, você vira governador no estado, prefeito de uma cidade, é importante dizer que você tem que governar para todos. Você não governa por uma cor de pele, você não governa por um direcionamento sexual e você não governa por uma ideologia. Você tem que entender que existem pessoas dentro desse Estado que seguem caminhos de vida e de princípios que são independentes de cada um deles. E você tem que governar para todo mundo. Então eu vou dar um exemplo. Eu vi uma ocasião que o governador Tarcísio de Freitas foi muito atacado por conta da manifestação LGBT que teve na Avenida Paulista. Quando você tem uma manifestação daquele tamanho e aquilo é uma realidade, você tem que dar o apoio de policiamento, você tem que colocar banheiro químico, você tem que colocar grade de proteção. Vai largar, né? Você tem que ter estrutura para lá, porque vai haver uma manifestação de umas pessoas que pensam de uma forma diferente de outros, mas que também tem que ser respeitadas. O que a gente não pode é permitir que haja desrespeito, sexualização da infância, né, cenas de sexo no meio da rua. Isso não dá para permitir. Agora, que haja uma manifestação... O governador não tem como dizer eu não vou deixar isso acontecer. Você entende? Sim. É coerência, até porque se a gente quer respeito, nós temos que respeitar os outros. E aí quando acontece uma coisa dessa, muita gente vai lá e ataca o governador, como se o governador não tivesse de acordo com as pautas da direita. E eu entendo o governador, porque a atitude que ele toma é uma atitude pensando no total da população. Então, ou seja, quando você é eleito, você pode ser eleito por uma parte da sociedade, mas no final das contas você tem que governar para todos e fazer com que todos tenham o seu respeito. E não harmonia, permitir que as pessoas desrespeitem aos outros. Que é o que acontece hoje. A esquerda desrespeita o cidadão de bem. Eles querem que a gente viva igual a eles. Eu respeito como eles querem viver, mas eu quero ser respeitado. Eu não posso, porque eu sou branco, hétero, e eu tenho uma condição financeira boa, fruto do meu trabalho, da minha dedicação, eu vou ter menos direito de uma pessoa que é homossexual e negra, e que eventualmente não teve algo benéfico fruto do seu trabalho.
Ou não teve o trabalho, né? Porque eles defendem... São direitos iguais. São eu tenho que ter o mesmo direito e nós estamos perdendo os nossos direitos. É uma coisa de louco o que está acontecendo no país. Eu sempre defendo que a lei ela tem que ser única. Eu não gosto quando faz uma lei muito específica. Uma lei para homossexualidade, uma lei para mulher, uma lei para cotas. Eu sou contra a maior parte. Acho que a lei ela é uma só e ela tem que abranger a sociedade como um todo. As pessoas que hoje são uma minoria, que estão vindo com um pensamento diferente, eu defendo que eles têm que se adequar a uma sociedade que já está estruturada e não mudar todo um conceito de uma sociedade só para aceitá-los como eles estão impondo. Você sabe, eles não precisam se adequar. Eles podem viver a vida deles, do jeito que eles querem viver, só nos respeitando. Cada um tem que respeitar o outro. Nós devemos estar trabalhando por respeito entre as pessoas. Quando você fala em cota, é algo muito complexo, porque quando você vai num lugar pobre, você tem branco pobre e tem negro pobre. Exatamente. Você tem homossexual pobre e você tem heterossexual pobre. Como que você vai privilegiar uma parte daquilo tudo, quando você tem um todo ali que precisa de atenção? É delicado. Eu acho que isso acaba sendo um preconceito contra o outro lado. Então, ou seja, a gente está vivendo hoje um mundo de preconceito ao contrário. Nós evoluímos muito ao longo dos tempos. Eu, quando cresci, eu cresci vendo Cazuza, que era homossexual, Fred Mercury, que era homossexual, vendo a Rogéria, que era um travesti, e adorava, confesso, vendo a Roberta Close na televisão. O Clodovil era um evento à parte. Nunca me passou pela cabeça a sexualidade deles, o direcionamento sexual. Porque não importa. Não importa. Aí é que tá a questão não toda. Importa. O que importa são princípios e valores. Todo o restante é pauta da esquerda ideológica para poder separar a sociedade. E o meu papel como deputado é poder fazer com que as pessoas tenham união e respeito e entendam que se o Brasil der certo, ele vai dar certo para todos. E se der errado, vai dar errado para todos. Tomé, dentro dessas desconstrução, dessa tentativa de acabar com o que é bom do Brasil, a gente pega aí o agro. A narrativa de que o agro é ruim, o agro é maldoso, o agro destrói o Brasil. Primeiro era a cultura familiar não é agro, agora a cultura familiar é o agro, o preço está alto por culpa do agro. É sempre o agro, né? O agro é o ataque principal aí quando a gente tem qualquer mudança do governo. O que a gente tem para o agro agora? O agro é o orgulho da nação brasileira. O agronegócio é o que move o Brasil. O agronegócio brasileiro move o mundo. O agro do Brasil é o que mais preserva. O agro, ele gera emprego, ele gera receita, ele gera oportunidade. Desrespeitar o agro é assim, é uma falta de compreensão do que é o Brasil. É uma falta de compreensão do que é o Brasil, desrespeitar o agro. Dizer que o agro é fascista. Como que um presidente da República pode dizer que a maior fonte de receita que nós temos na nossa nação, que é o agro, que é o que leva o nome do Brasil para o mundo todo hoje, que é o agronegócio, é fascista. Tem capacidade de alimentar, né? O agro, só o Brasil, ele tem uma capacidade de alimentar, não sei quantos da população. Cada 5 pratos do mundo, é do agro. Então. E a grande maioria do agro, do estado de São Paulo. É, eu ia falar, o estado de São Paulo, principalmente, o pessoal costuma falar muito do Mato Grosso por conta de gado e tudo mais, mas o agro em si, São Paulo é campeão, né? São Paulo tem muita tecnologia, tem muita empresa que tem bons processos, que consegue otimizar suas safras, que tem uma produtividade que, assim, poucos lugares do mundo têm. Aliás, eu acho que nenhum país do mundo tem a produtividade que o Brasil tem. E muito por conta da organização do nosso agro. O agro tem que ter financiamento, tem que ter segurança jurídica, tem que ter segurança para a propriedade privada. Tanto que a gente não vê mais invasão do MST aqui no estado. Por quê? Porque o governador Tarcísio não permite que aconteça. Estão invadindo? As forças policiais vão lá na hora para retirar. Esses vagabundos não vão desrespeitar o agronegócio e a propriedade privada. A propriedade privada é um direito de cada um. E o que eles fazem? Eles pegam aquelas pessoas que são muito simples, que infelizmente estão numa situação vulnerável, fazem um convencimento que eles vão ganhar uma terra e colocam eles com pau e pedra para poder invadir uma propriedade. E eu fico pensando como eles se sentem naquele momento. Você imagina você pegar uma pessoa e colocar ele numa madrugada com uma pedra na mão, com um pau na mão, com uma criança do lado, para eventualmente estar invadindo alguma coisa e sem saber o que tem do outro lado. Porque você concorda que isso pode se tornar uma tragédia acontecendo? Sim. Então eles se utilizam da simplicidade, da pureza dessas pessoas para colocá-los nessa situação. E sabe o que eles fazem em relação a títulos de propriedade?
Quase nada. O Bolsonaro foi o campeão de entrega de títulos, mais de né? 400 mil títulos ele entregou. Papel, assinado, e a grande maioria no nome da mulher. Olha que coisa. Ele, né, que parece que não gosta das mulheres, gosta da mulher. Narrativa toda. Então, ou seja, se a gente continuasse fazendo o mesmo trabalho que foi feito no governo passado, a gente acabaria com esse problema em poucos anos. Todos iam ter as suas terras. Aí tem uma outra questão. Você entrega uma terra para uma família. O que ela faz com aquilo? Sim. O que ela faz com aquilo? Ela não tem dinheiro para nada, ela não consegue financiamento. Se você não organizar cooperativas para que tenha volume de produção e você entregar para essa pessoa conhecimento, ela morre de fome lá na terra dela. Na terra. Só tem a terra, não tem mais nada. nada. Não tem mais nada. Então, ou seja, são só narrativas. Para quem já está no mercado, já está difícil, porque o financiamento está diminuindo, o investimento diminuindo, a tentativa de prejudicar essas pessoas a cada dia cresce mais, né? É uma tristeza. Mas a gente segue firme, fortes. Eu vou dizer para vocês, o Brasil volta para as mãos das pessoas de bem no ano que vem. É só uma questão de tempo. Tomé, dia 6, manifestação na Paulista. Acho que vai ser uma das maiores, né? Agora, além da anistia, que é a pauta principal, é demonstrar o apoio ao presidente Bolsonaro, que eu acho que é o que todo mundo precisa. A gente precisa se mexer, levantar, eu costumo falar, levantar a bunda do sofá e lutar pelo que a gente acredita, porque sentado, reclamando, não vai adiantar nada, né? Você sabe que esse assunto ele mexe muito comigo, sabe? Eu fico tentando me colocar na posição do presidente Jair Bolsonaro. Vocês imaginam só o que esse homem está passando. Se coloquem na pele dele. A hora que ele fecha os olhos na cama, ele fala, meu Deus, eu só quis mudar o rumo da nossa nação. E eu sou atacada, porque eu defendo que ele tinha que ter saído do Brasil, ele lá fora talvez ele faria mais do que preso aqui no Brasil. Mas aí também é um assunto que a gente teria outro programa para discutir, eu acho. O presidente é uma pessoa de muita coragem, ele realmente é um patriota, ele tem um amor pelo Brasil, assim como eu nunca vi, né, pelas cores verde e amarela, pelos princípios e valores, né, pelas pessoas que são cristãs, pelo conservadorismo, pelo liberalismo econômico. Ele é uma pessoa que ele está trabalhando para mudar o destino do país. Ele formou muitos brasileiros que não sabiam o que era política e hoje são patriotas. Eles compreendem a política de verdade. E eu tenho certeza que tudo que nós estamos passando tem um propósito muito claro e que vai ser muito breve essa mudança. Porque o Brasil acordou. O Nordeste hoje entende que está na situação que está por conta do PT. O PT administra o Nordeste desde que eu me tenho por gente. Sim. E veja só, os piores índices de tudo estão no Nordeste. Os maiores índices de violência, os piores índices de educação, de saúde, de pobreza, miseráveis. Quer dizer, tudo está e numa das regiões mais ricas do país, que poderia ter turismo, poderia ter de tudo lá. E por que não tem? Porque o PT está lá. O PT, ele destrói a sua vida. O PT, ele finge que quer te acolher de alguma maneira para poder criar um curral eleitoral de pessoas que vão votar sempre neles e que nunca vão chegar a lugar nenhum. É o plano, né, Tomé? Porque quanto mais a pessoa depende do Estado, ela fica mais vulnerável a aceitar o que ele tem para oferecer, né? Não tenha dúvida. E eu acho que nós temos que apoiar o nosso presidente agora com todas as nossas forças. Nós temos que estar no dia 6, em São Paulo, na Avenida Paulista, ao lado dele. Muitos e muitos brasileiros, todas as cidades do interior vão ter carreatas que estão indo para São Paulo. Participe, esteja presente. Nossa manifestação vai ser uma manifestação responsável, pacífica, não vai haver ataque à instituição, não vamos atacar pessoas. Nós vamos lá para falar de anistia, de presos políticos que têm as suas penas totalmente exageradas, que foram ocasionadas por conta de um vandalismo, não um ataque ao Estado Democrático de Direita, de forma armada, como eles tentam colocar. Aquilo é uma grande narrativa e nós não podemos deixar o nosso presidente sozinho. Nós temos que estar lá ao lado dele, mostrando a força da nação brasileira. Mostrando a coragem, apoiando a coragem dele, né? Mostrando a nossa. Eu acho que isso é o mais importante. Essa força, esse apoio, porque a gente consegue ver que o presidente Bolsonaro, ele é de verdade. Vou falar rapidamente que a gente está com o tempo esgotando. Quando ele era presidente, eu estive em Brasília, de caminhão com meu marido, quando ele ainda era caminhoneiro, e eu queria ver o Bolsonaro lá na Alvorada. Paramos, dormimos lá na frente, veio o exército, imagina, um caminhão parando na frente do Alvorada, veio aquele pessoal querer saber o que estava acontecendo, falou, eu só quero ver o Bolsonaro. Ele passava ali na época das motocicletas ainda, e num domingo que ele não costumava parar ali no cercadinho, o pessoal falou, ó, tem uma mulher e um homem de Catanduva, é longe, ela veio especificamente para ver no cercadinho. Pois o presidente parou a moto, foi lá, ficou quase 2 horas conversando com a gente, sentado no gramadinho ali da Alvorada, conversando como se fosse
dois amigos que eu conhecesse há muito tempo e que não tivesse ali como presidente do Brasil. Então, assim, eu já apoiava, já gostava, mas essa simplicidade, essa disposição dele de dar atenção, alguém que não sou política, não tinha cargo, não tinha absolutamente nada que pudesse trazer vantagem para ele e ele se colocar ali para dar atenção para nós. Isso daí, assim, já tinha meu apoio, me ganhou por completo. Mas essa é a função de um político. Eu vivo muito isso na pele como deputado, óbvio que guardado as devidas proporções, mas as pessoas me chamar de Vossa Excelência, deputado, senhor, querer abrir porta de carro, jogar tapete vermelho, eu acho isso um absurdo. Nós trabalhamos para a sociedade. Eu, quando acabei me elegendo deputado, eu tô lá para ser teu funcionário das pessoas. Se alguém tem que chamar alguém de senhor, é o deputado. Se alguém tem que prestar continência para as pessoas, é o deputado para o povo. Só que, infelizmente, houve uma inversão de valores. O Bolsonaro ele só é o que uma pessoa que tem bom coração e bons princípios deveria ser. Você entende? Sim. Parece que nos últimos anos nós invertemos a condição de uma sociedade saudável, colocando o político no pedestal, tratando alguém que tem um cargo público como alguma pessoa superior. É o contrário. As pessoas têm que ter simplicidade, humildade, para poder entregar para a sociedade o que realmente elas precisam. Esse, para mim, é o cerne de um político. É ter amor no coração, é conseguir se colocar no lugar do outro, para criar empatia com as pessoas. Só que eles só pensam em se privilegiar, em se eleger, em se perpetuar, mas o Brasil está mudando. Tem ótimos políticos chegando, o presidente Bolsonaro foi o grande exemplo de tudo isso, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Vamos torcer, 2026 está aí, né? Um pulinho. Obrigado, Tomé. Obrigado mesmo por essa simplicidade, assim como eu falei do presidente, a sua também, que atende a gente sempre com muito carinho. A gente marcou meia hora, acho que já passou de uma que a gente está conversando. E se deixar, acho que tem assunto para mais 2, 3 programas aí, sem corte, né? Eu vou voltar sempre que você precisar. Eu queria fazer só um comentário final para você que está nos ouvindo. Não desista do Brasil. Não desista. Esse país é maravilhoso. É o país onde nós nascemos, onde nós conquistamos tudo que nós temos, onde nós temos nossas famílias. É o país que nós amamos. E é a nossa força e a nossa coragem que vai trazer esse país de volta para as mãos das pessoas de bem. É isso aí. O Brasil tem jeito, né, Tomé? Obrigada a vocês que nos acompanharam até o final. Gostou do programa? Curte, compartilha, indique para os amigos. E você que quer apoiar o nosso canal, é um canal novo e que precisa de apoiadores, patrocínio, eu vou deixar na legenda como você pode fazer para nos ajudar. E seja muito bem-vindo. Até quarta-feira que vem.